Mas, de novo, o que é que aconteceu diante do crime cometido? Esse homem estava nas ruas, Raimundo Lima? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois é, estava nas ruas. A polícia foi cumprir o mandado de prisão pelo crime de roubo. Ele atuava, além de ser faccionado, atuava na questão de estar roubando celulares e acabou descobrindo que ele já era investigado por um outro crime, e esse de natureza bem mais grave, que foi ter participado da morte do próprio pai. Isso por conta do velho problema que afeta a capital piauiense, aliás, todo o estado do Piauí, que é a questão das facções criminosas. Vamos acompanhar. Alessandro Cristian da Silva Santos Passos, conhecido como Lacoste, foi preso preventivamente nesta quinta-feira na zona sul de Teresina. Ele estava sendo investigado pela Polícia Civil por roubo de aparelho celular. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Capturas. Desde a semana passada, nós já tínhamos esse mandado a ser cumprido. Estava aqui num trabalho em conjunto com o DGO da Polícia Militar, com o 3º DP, que sempre nos ajuda, né? E também com o Núcleo de Recuperação de Celulares, até porque o inquérito tramita por lá. Então, desde sexta-feira, a gente vem monitorando este alvo, né? E na manhã de hoje ele foi surpreendido. Nós ontem fizemos algumas operações com aparelhos eletrônicos digitais e também com a inteligência desse núcleo de recuperação de celulares. Nós sabíamos onde ele estava. E hoje de manhã, todo mundo, até a mesma Guarda Municipal nos ajudou. Nós fomos ao local e logramos êxitos em detê-lo por volta de 6h30 da manhã. Mas Alessandro Cristian, o Lacoste, também é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Neste inquérito, ele é suspeito de ter participado do assassinato do próprio pai. O crime ocorreu em junho passado no bairro Vila da Paz, zona sul da capital piauiense. O motivo seria o fato de que os dois eram membros de facções criminosas rivais. Na delegacia, Lacoste nega ter participado do crime. Mas quem fez aí, muita gente sabe quem fez, não tem mais gente, não vai citar nome não, porque no mundo do crime isso aí não procede, não tem que estar citando nome de bandido. Aí a gente não vai citar nome não, mas de saber quem é, eu sei quem foi. É fato que você e seu pai faziam parte de grupos rivais? Antigamente era fato. Antigamente quando? Quanto tempo mais ou menos? Até o começo do ano. Não, até o começo do ano. Eu fazia parte do primeiro comando da capital, eu fazia parte do bonde dos 40. Aí eu tinha entrado em consenso com ele pra gente voltar a andar junto, e eu tinha passado dar pro lado dele lá. Já tinha resolvido meus problemas com ele, já tava vivendo em paz. Não tinha mais conflito? Não. Nunca teve conflito, não. Só tinha apenas discussão de boa, que ele ameaçava, eu também ameaçava, entendeu? Ameaçava o quê? De me matar, eu também revidava. Isso. Mas para a Polícia Civil, há indícios suficientes de que o criminoso teria participação, sim, no assassinato do próprio pai. Um dos crimes que ele é investigado é justamente esse, um homicídio onde a vítima é o próprio pai dele. Isso por conta de questão de facção criminosa? Sim, ele é envolvido, né, com uma das facções criminosas, bonde dos 40, mas também por questões que a gente ainda não sabe tantos detalhes envolvendo essas facções, mas ele mudou de lado, digamos assim, e agora se diz parte de outra facção rival dessa outra que ele antigamente pertencia. Bom, é, acima de tudo, uma história chocante. As investigações do DHPP vão ter continuidade, mesmo esse rapaz estando preso, para realmente comprovar se teve participação ou não no assassinato do próprio pai. Ele alegou para a polícia que estava na casa de parentes, que teria testemunha disso, mas são as investigações e os elementos colhidos pela polícia que vão realmente determinar esta participação ou não. O fato é que ele foi preso por um outro crime, que é a questão de roubo de celular, e deve permanecer preso por conta desse mandato que foi cumprido hoje pela Polícia Civil do Estado do Piauí, Douglas. É chocante
não só pelo que a polícia investigou, pelo que a polícia apurou até agora, e na própria entrevista dele, você vê pai e filho pertencendo a facções criminosas, com detalhe, facções rivais. Exatamente. Aí ele disse lá para o Raimundo, olha, tínhamos uns problemas, aí resolvemos esses problemas, e enfim. Mas, digamos, é o crime organizado dentro da residência, Raimundo. Isso, dentro da residência. Veja só que situação absurda. Você tem uma família toda participando de organização criminosa. Ou seja, o filho de um lado, o pai de outro lado, e em se provando essa participação dele nesse crime, esse crime que a gente mostra nas imagens aí, o pai dele estava dentro do carro, quando criminosos chegaram em um outro veículo e executaram esse homem. Tudo por conta dessa guerra por espaço dessas duas facções criminosas que atuam na capital. Ele afirmou que já tinha feito as pazes com o pai, que tinha passado para o lado do pai, mas é absurdo, porque não é um filho que muda de torcida de time de futebol. Ah, eu era de um time, agora vou passar para o time do meu pai. Não, é uma mudança de grupo criminoso de um grupo para outro. E você ouvia um filho dizendo que ameaçava o pai de morte, o pai ameaçava ele de morte, a gente percebe o quanto que a estrutura familiar está em decadência por conta de problemas como esse, que é esse crescimento da criminalidade na nossa cidade, no nosso estado. Um detalhe, eu ouvi, se eu ouvi direito, ele tinha conversado com o pai, um ia passar para a facção do outro para evitar problema, era isso? Na verdade, ele afirmou ter passado para... Ele era bonde, né? Eu nem gosto de estar citando esses nomes, mas ele era de uma facção, o pai de outra. Ele disse que para se manter em paz com o pai, passou para a facção do pai. E assim os dois teriam ficado em paz. Aí imaginou uma situação dessa. Que coisa! E há informações da polícia, Douglas, de que ele também está jurado de morte por essa facção, exatamente por ter deixado a facção. É isso que eu ia perguntar a você, quer dizer, deixou a facção, não só deixou, mas deixou para ir para uma rival, quer dizer, tem consequência, nós sabemos, no mundo do crime tem consequência. Então, quer dizer, o pai morreu, agora ele está ameaçado de morte, né? Então, ele inclusive disse para a polícia que o pai teria sido morto por essa facção a qual ele pertencia. Bom, aí são duas investigações que acontecem separadamente, né? Isso. Nós vamos acompanhar a evolução desse trabalho da polícia.